Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Vamos lá continuar com a nossa leitura da Bíblia. O nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim em família continua. E hoje a gente está começando um novo livro, um livro para mim é novidade, que eu nunca tinha ouvido falar, chama Levítico, que é do povo de Levi, né? A gente vai fazer uma introdução aqui, como a gente sempre faz. A gente fala de um assunto que bate ao coração. E hoje o assunto, para mim, veio da simplicidade, a importância da simplicidade. Tem uma frase para mim que é muito forte, que é assim: o simples sempre vence. O simples sempre vence. Toda vez que tem uma pessoa, sei lá, tentando propor alguma coisa muito complexa e muito complicada, vem na minha cabeça: o simples vence. Deve ter alguma coisa errada aí. O simples sempre vence. A vida é tudo muito simples. Às vezes não é fácil, não é tão fácil como a gente quer, mas é simples. Simples é porque o processo é muito simples. As pessoas que vão complicando ali, né? Não necessariamente fácil. Simples é diferente de fácil. Fácil é uma coisa, simples é outra. Simples é porque é uma coisa só às vezes, é uma, duas coisas. E o fácil às vezes é aquela coisa muito pesada, muito difícil de ser feita, né? Então ela não é fácil. Não necessariamente que é simples é fácil. Mas o simples sempre vence. E aí eu começo a trabalhar nesse sentido com o que a gente já ouviu até agora. Então, quando a gente estava lendo o Êxodo, eu via todos aqueles detalhes, aquelas coisas, né? Tudo que estavam pedindo para mim eram coisas muito complexas, muito detalhadas, muitas, né? Não sei, né? Não estamos aqui não para fazer juízo, mas sim para entender. E para entender a gente tem que ler a Bíblia inteira para depois tomar uma opinião. Mas a gente vai fazendo pequenos juízos de causas que não é a nossa função aqui, tá? Mas teimando em fazer aqui. Não quero julgar nada. Mas assim, o simples vem para uma contrapartida a toda aquela complexidade, né, de tudo, do ouro, da prata, das coisas, de como tinha que ser, todos os rituais e tal. Muito complexo, o que é complexo não é simples. Então assim, a frase que eu tenho para mim é que o simples sempre vence. Agora vamos ler a Bíblia mais para entender o que a gente está certo e o que a gente está errado, né? Bom, e a gente vai fazer uma abertura aqui hoje com Levítico, como eu falei. E eu vou ler aqui uma pequena introdução também do Levítico, que é a formação de um povo santo. E depois a Cristiane começa a ler os capítulos, ok? Então vamos lá. Levítico, a formação de um povo santo. Introdução. Levítico provém do nome Levi, a tribo de Israel, que foi escolhida para exercer a função sacerdotal no meio do povo. Embora situado logo após o Êxodo e atribuído a Moisés, o livro do Levítico, na verdade, foi escrito depois do exílio na Babilônia. Concorreram para sua formação textos elaborados pelos sacerdotes através dos templos, um ritual para os sacrifícios, um ritual para a consagração dos sacerdotes e critérios para distinguir o que é puro do que é impuro. A tudo isso foi acrescentado LV 1726, chamado Lei de Santidade. Por trás da repetição monótona das leis, podemos descobrir o ideal proposto ao povo que no passado Javé havia libertado da escravidão do Egito e que no presente Javé libertou do exílio na Babilônia. Cultuar o Deus libertador que vive no meio do povo, reconhecer seus dons através dos sacrifícios, servi-los através dos sacerdotes e voltar sempre à comunhão com ele através do perdão. Acima de tudo, porém, está a exigência de ser coerente na aliança. Ser santo como o próprio Javé é santo. LV 19,2. Esta santidade não consiste apenas em oferecer um culto minucioso, mas em viver a justiça e o amor de Javé nas relações concretas. É dessa concepção de santidade encarnada que temos o mandamento fundamental de toda a ética: ame o seu próximo como a si mesmo. LV 19,18. Beleza? Cristiano vai começar a ler os capítulos agora então. Vai começar pelo ritual dos sacrifícios, capítulo 1, os holocaustos. Ritual dos sacrifícios. Os holocaustos. Javé chamou Moisés e da tenda da reunião lhe falou: diga aos filhos de Israel: quando alguém de vocês apresentar uma oferta a Javé, ofereça um animal grande ou pequeno. Se for holocausto de animal grande, ofereça um macho sem defeito e o leve à entrada da tenda da reunião para que seja aceito por Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e ela será aceita como expiação.
Em seguida, imole o bezerro diante de Javé. Os sacerdotes, filhos de Araão, oferecerão o sangue e o derramarão por todos os lados do altar que está na entrada da tenda da reunião. Depois, esfolhe a vítima e a esquarteje. Os sacerdotes, filhos de Araão, acenderão o fogo sobre o altar e sobre o fogo empilharão a lenha. Depois colocarão os pedaços de carne com a cabeça e a gordura em cima da lenha para que esta sobre o altar. Lavarão as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de suave odor para Javé. Se for holocausto de animal pequeno, cordeiro ou cabrito, ofereça um macho sem defeito, e molhe-o no lado norte do altar, diante de Javé. Os sacerdotes, filhos de Araão, derramarão o sangue por todos os lados do altar. O sacerdote o esquartejará e colocará as partes junto com a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o altar. Lavarão as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de suave odor para Javé. Se for holocausto de aves, a oferta será de uma rola ou de um pombinho. O sacerdote a levará até o altar e, destroncando-lhe o pescoço, a queimará sobre o altar, depois de deixar seu sangue escorrer sobre a parede do altar. Tirará o pato e as penas, atirando-os para o leste do altar, em cima das cinzas. Dividirá pelo meio a ave, uma asa de cada lado, mas sem separar as partes. Então o sacerdote queimará a ave no altar, em cima da lenha que está sobre o fogo. É um holocausto, oferta queimada de suave odor para Javé. As oblações. Quando alguém fizer uma oblação a Javé, sua oferta será de flor de farinha. Sobre ela derramará azeite e colocará incenso. A pessoa levará a oferta aos sacerdotes, filhos de Araão. Um deles pegará um punhado de flor de farinha, com o azeite e todo o incenso, e queimará sobre o altar como memorial. É uma oferta queimada, de suave odor para Javé. O resto ficará para Araão e seus filhos. É a porção sagrada de oblação para Javé. Quando você oferecer uma oblação cozida no forno, ela será de roscas sem fermento, feitas de flor de farinha, amassada com azeite, ou de bolinhos sem fermento, untados com azeite. Se a oblação for cozida na assadeira, ela será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e por cima derramará azeite. É uma oblação. Se a oblação for cozida na panela, a flor de farinha será preparada com azeite. Leve a oblação para Javé, entregando ao sacerdote, que o colocará junto do altar. O sacerdote tirará uma parte como memorial e a queimará no altar. É uma oblação de suave odor para Javé. O resto da oblação será de Araão e seus filhos. É a porção sagrada da oblação para Javé. Nenhuma oblação que vocês fizerem a Javé será preparada com fermento, porque nada que contenha fermento ou mel será queimado em oblação para Javé. Vocês poderão oferecer essas coisas a Javé como primícias, mas não as colocarão sobre o altar como perfume de suave odor. Coloquem sal em toda a oblação que oferecerem. Não deixem de colocar na oblação o sal da linhaça do seu Deus. Todas as oblações serão oferecidas com sal. Se você fizer uma oblação de primícias para Javé, ela deverá ser de grãos de espigas tostadas ao fogo ou de pão cozido com grãos moídos. Sobre ela, você derramará azeite e colocará incenso, pois é uma oblação. O sacerdote queimará, como memorial, uma parte do pão com azeite e todo o incenso. É uma oblação para Javé. Os sacrifícios de comunhão. Se for sacrifício de comunhão, e se você oferecer para Javé animal grande, macho ou fêmea, ele deverá ser sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e imole-a na entrada da tenda da reunião. Em seguida, os sacerdotes, filhos de Araão, derramarão sangue por todos os lados do altar. Do sacrifício de comunhão, ofereça para Javé a gordura que cobre as entranhas
e toda a gordura das entranhas, os 2 rins com a gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. Os filhos de Araão queimarão essa parte no altar, em cima do holocausto, em cima da lenha colocada sobre o fogo. É uma oferta queimada, de suave odor para Javé. Se alguém oferecer um animal pequeno como sacrifício de comunhão para Javé, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, leve-o à presença de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e imole-a diante da tenda da reunião. Os sacerdotes, filhos de Araão, derramarão o sangue por todos os lados do altar. Do sacrifício de comunhão, ofereçam para Javé gordura, a cauda inteira, que será cortada rente à espinha dorsal, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura das entranhas, os 2 rins com a gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará essa parte sobre o altar como alimento, como oferta queimada para Javé. Se a oferta for uma cabra, leve-a diante de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e imole-a diante da tenda da reunião. Os filhos de Araão derramarão o sangue por todos os lados do altar. Da vítima ofereçam para Javé a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas, os 2 rins com a gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará sobre o altar esses pequenos pedaços como alimento, como oferta queimada de suave odor. Toda a gordura pertence a Javé. É uma lei perpétua para todos os descendentes de vocês. Em qualquer lugar onde estiveres morando, não comam gordura nem sangue. O sacrifício pelo pecado. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: este é o caso de alguém que transgride sem querer algum dos mandamentos de Javé, fazendo uma coisa proibida. Pecado do sumo sacerdote. Se foi o sacerdote consagrado quem cometeu violação, comprometendo assim todo o povo, ele deverá oferecer para Javé, pela violação cometida, um bezerro, animal grande sem defeito. Levará o bezerro diante de Javé, à entrada da tenda da reunião, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o imolará diante de Javé. Depois o sacerdote consagrado pegará sangue do bezerro e o levará à tenda da reunião. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões na frente do véu do santuário diante de Javé. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre os cantos do altar do incenso que se queima diante de Javé na tenda da reunião e derramará todo o sangue do bezerro na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda da reunião. O sacerdote tirará toda a gordura do bezerro da expiação. A gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas, os 2 rins e os lombos com sua gordura, a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins, tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar dos holocaustos. O couro do bezerro e toda a sua carne, com a cabeça, patas, entranhas e excremento, isto é, o bezerro todo, será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, onde se jogam as cinzas e será queimado sobre a lenha. Deverá ser queimado no lugar em que se jogam as cinzas. Pecado da comunidade. Se foi a comunidade toda de Israel que, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpada, mas sem tomar consciência do fato, ao se dar conta da violação cometida, a comunidade oferecerá, em sacrifício pelo pecado, um bezerro, animal grande e sem defeito. Ele será levado diante da tenda da reunião, e diante de Javé, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do bezerro e o imolarão diante de Javé. Em seguida, o sacerdote consagrado levará um pouco do sangue do bezerro para a tenda da reunião.
molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões na frente do véu diante de Javé. Ungirá com sangue os cantos do altar, que se encontra diante de Javé na tenda da reunião, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda da reunião. Depois, tirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com esse bezerro como se faz com o do sacrifício pelo pecado. Assim o sacerdote fará o rito pelos membros da comunidade e eles serão perdoados. Depois mandará levar o bezerro para fora do acampamento e o queimará como o bezerro anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Pecado de um chefe. Se foi um chefe quem, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, seu Deus, tornando-se por isso culpado, ao se dar conta da violação cometida, levará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará diante de Javé, no lugar onde se imolam os holocaustos. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos e queimará toda a gordura sobre o altar, como se faz com a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote assim fará pela violação do chefe e este ficará perdoado. Pecado de um homem do povo. Se foi um homem do povo da terra quem pecou sem querer, praticando alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpado, ao se dar conta da violação cometida, levará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois, derramará todo o sangue na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura como se faz pelo sacrifício de comunhão e a queimará sobre o altar como suave odor para Javé. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado. Se alguém oferecer uma ovelha como sacrifício pelo pecado, ela sairá sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará em sacrifício pelo pecado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois, derramará o sangue todo na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura como se faz com o cordeiro de um sacrifício de comunhão e queimará essas partes no altar, em cima das ofertas queimadas para Javé. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado. Casos especiais. Se alguém foi intimado a depor em juízo e não denunciar, mesmo sendo testemunha ocular ou informada, peca e incorre em culpa. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em alguma coisa impura, tanto o cadáver de uma fera impura, como o cadáver de um animal doméstico impuro ou de um réptil impuro, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em pessoa impura, manchada com qualquer tipo de impureza, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, jura irresponsavelmente para o mal ou para o bem, como se costuma fazer, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Se alguém se tornar culpado por alguma dessas coisas, deverá confessar o pecado cometido e, como penitência pelo pecado, oferecerá a Javé, pela violação, uma fêmea de gado pequeno, ovelha ou cabra. O sacerdote fará por essa pessoa um rito pelo pecado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer um animal pequeno como sacrifício pelo pecado que cometeu, levará para Javé 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa os levará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado em sacrifício pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça.
Com o sangue da vítima borrifará a parede do altar e em seguida espremerá o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto conforme o ritual. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, levará 4,5 litros de flor de farinha como oferta pelo pecado cometido. Não colocará nela nem azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Depois levará a farinha ao sacerdote, que tomará um punhado como memorial para ser queimado no altar, em cima das ofertas para Javé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado que um homem cometeu num desses casos, e o pecado ficará perdoado. O resto, como nas ofertas de flor de farinha, pertence ao sacerdote. O sacrifício de reparação. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta, pegando sem querer alguma coisa consagrada a Javé, oferecerá para Javé, como penitência, um cordeiro sem defeito, avaliado em 20 gramas de prata, conforme o peso padrão que está no santuário. E quem tiver pego, restituirá o dano com o acréscimo de 1/5 e o entregará ao sacerdote. Este fará por ele o rito com o cordeiro de sacrifício de reparação e ficará perdoado. Se alguém, sem se dar conta, praticar alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, será responsável e carregará o peso de sua falta. Como sacrifício de reparação, levará o sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará um rito pelo pecado cometido sem saber e o pecado ficará perdoado. É um sacrifício de reparação e esse homem é responsável diante de Javé. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta contra Javé, recusando devolver ao seu próximo um depósito recebido, ou penhor a ele confiado, ou alguma coisa roubada ou tirada à força com fraude, ou se encontrar uma coisa perdida e o negar, jurando falsamente sobre alguma das coisas pelas quais o homem pode pecar, se houver pecado assim, tornando-se por isso culpado, devolverá a coisa roubada, ou tirada à força com fraude, ou o depósito a ele confiado, ou objeto perdido que tenha encontrado, ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso. Fará restituição integral, acrescentando 1/5 e o devolverá ao proprietário no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Como sacrifício de reparação, em honra de Javé, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará com ele um rito diante de Javé e o perdoará de qualquer falta que tenha cometido. Aqui? Acabou? Acabou. Nossa. Acabou. Tá bom. Vamos lá? Deixa eu só marcar aqui. Começando então Levítico, como a gente falou, né? Diferente a palavra, acho que para muitos, não só para mim. Estamos hoje no vídeo 20 e vamos ver o que a gente pegou aqui de diferente, né? O que a gente pegou aqui como um código. Uma das coisas que eu fico aqui, às vezes, até indignado, né? A gente não está aqui para julgar, mas mexe para a gente. Qual seria a lógica do sacrifício, né? O holocausto, não sei se vocês sabem o que é o holocausto. O holocausto é você pegar uma vítima e queimá-la, dada em sacrifício a um Deus, né? Então ele é um sacrifício feito de um animal ou de uma vítima, né? Que a gente conhece muito o holocausto por causa dos judeus e tal. Inclusive a gente fala aqui do povo judeu, tá? O povo de Moisés é o povo de Israel, que é o povo judeu. E os bichinhos, né, que pagam o pato. Então, toda vez se leva alguém em holocausto. O holocausto é queimar aquilo ali em sacrifício a um Deus, né? Ao Javé. Mas assim, os animais que são as vítimas nos casos aqui, né? Outra coisa também que marcou aqui são as ofertas, né? As ofertas serão sempre enviadas a Araão e seus filhos, que são os sacerdotes. Então, Araão, mais uma vez aqui colocado como representante dos sacerdotes e seus filhos. Sacerdotes que são os responsáveis pelos templos, né, os templos das rezas lá, e tudo é levado a eles, e eles passam parte para Javé, né, principalmente a gordura, as vísceras,
né? E outra parte fica para os sacerdotes. Toda gordura pertence a Javé, que é uma fala que fala que toda gordura pertence a Javé, não como gordura e nem o sangue, pois isso aí pertence a Javé. Então a gente entende essa lógica, a lógica do chouriço, né? Tem muita gente, muita religião que às vezes não come chouriço por causa disso, né? Os miúdos, a gordura, que o chouriço é feito exatamente por isso. Tem uma lógica, essa bíblica, né? Principalmente esse pessoal, se eu não me engano, é Testemunho de Jeová e outros assim, né? Trabalham com essa lógica. Também não julgando ninguém, é só um procedimento que eles acham correto, tirado inclusive da Bíblia. Não condenemos nem quem come nem quem não come, né? No caso aqui, estamos só tentando entender por enquanto. Nós estamos no 3º livro ainda. Vamos ver muita coisa na Bíblia. Eu confesso para vocês que é bem diferente de ler e entender o livro do que ouvir falar por alguém. Tá me dando um ensinamento bem interessante. Os sacrifícios são quase sempre com animais grandes e sem defeitos. O que seria defeito? Né? Então, defeito seria aleijado, alguma coisa assim, né? Então, quando a gente vê essas festas de São Sebastião, geralmente pega aqueles animais mais muquirana, mais raquítico para ofertar, né? Para a festa de São Sebastião, essas coisas. E ali não, ali ele já pede o sem defeito, né? Que na hora de escolher para poder levar para sacrifício, ele já pede os melhores, né? Então vai ofertar a Javé, a Deus, que oferte os melhores. Os sacrifícios também, né? Como eu falei, são quase sempre animais grandes sem defeito. E para cada pecado teria um sacrifício. Então, assim, para cada tipo de pecado. Então, o pecado da comunidade tem um tipo de sacrifício. Então, aí já é a lei sendo imposta, inclusive com a pena. Depende da gravidade do Dependendo pecado. da gravidade do pecado, ou do erro, vamos interpretar pecado como um erro. Então, dependendo da gravidade do erro ou do pecado, se for um pecado da comunidade, ele para ser perdoado precisa de um sacrifício X. Se for um pecado de um chefe, ele vai ter um sacrifício menor, seria, vamos supor, animais de menores portes, né? Ele fala, inclusive, o outro é um bode, né, do chefe. Se for por um homem do povo, já é, se eu não me engano, uma cabra, né, que é um animal mais barato do que o bode para eles na época, né? E por que fariam isso, né? É como se fosse uma espécie de perda. Ele tem que perder alguma coisa, pagar uma multa. Como é que chama aquele negócio quando você está na delegacia que você paga? Quando a pessoa está presa, você tem que liberar, ela paga uma coisa lá? A pessoa não. Não, você paga uma coisa, eu esqueci a palavra. Mas quando a pessoa vai presa, você tem que pagar por algo, ou seja, você tem que ter uma pena financeira. E o que era o principal valor que as pessoas tinham naquela época? Eram os animais, né? Então eles eram conhecidos como pastores de animais, de grandes e de pequeno porte, e eles, quanto mais animais eles tinham, mais ricos eles eram, né? Então era assim que era calculado. Então ele perdia parte dessa riqueza, né, como pagamento a esse sacrifício. É uma coisa que também que incorre em culpa e cumpre uma penitência, e o sacerdote fará um rito pelo pecado, né? Então quando eles incorrem em culpa, eles têm que cumprir, fazer esse pagamento da penitência, né? E logo em seguida o sacerdote vai fazer esse ritual, receber, né, esse dote, esse animal, essa multa, né, esse sacrifício que eles vão fazer ali, ele recebe tanto na parte do sacrifício como para o holocausto. Às vezes tinha 2 pagamentos, um em sacrifício, que é para pagar a multa, vamos dizer assim, e outro em holocausto, que é para queimar, para dar para Javé, né? Então seria 2 pagamentos, um humano e um espiritual, né? E volto aqui de novo a dizer, os coitados animais que sofrem, né? Sofrem pelo o erro do povo, né? O erro dos outros lá, eles é que acabam sofrendo a consequência. Você pode incentivar a pecar mais, não? Então, é uma multa, eu acredito que até financeira, né? Um jeito de a pessoa sentir aquela perda financeiramente falando. Porque até hoje, para você educar uma criança, a gente bate o pão de castigo. Geralmente é assim, né? Você conversa com ela, bate o pão de castigo. Geralmente é desse jeito. O adulto é igual. O adulto, você conversa com ele, ou você multa ele, que é como se fosse um couro, que já que você não pode bater num adulto, nem numa criança pode bater, né? Assim, é um jeito que ele vai reagir, mas como você não bateria, você multava ele, ou seja, ele vai ter um sacrifício financeiro, ou você apreende ele, corta a liberdade dele, que é o bem mais valioso que a gente tem. Quem não sabe disso, o nosso bem maior é a nossa liberdade. Quando você não tem liberdade, muita gente não faz nem sentido viver. Então, essa lógica de prender e de multar, até hoje ela existe, né? Até hoje, para a gente, por causa dos erros, dos pecados que a gente comete, né? Que a gente comete os pecados hoje e incorre em crime, inclusive, e esses crimes são punidos pelas leis humanas que foram criadas para poder administrar o povo.
naquela época, acredito eu, que era uma coisa mais ou menos assim, cria-se regras para que sejam cumpridas e quando não é cumprido existe a penitência, né? O sacrifício. Uma outra coisa que marcou aqui foi também, voltando a falar de novo, nos 4,5 litros de flor de farinha. Não sei se vocês lembram disso em artigos anteriores. Eles falavam que os 4,5 litros, todo filho, né, terá, todo descendente, né, dos israelitas terão isso. Então, é o maná. A flor de farinha é o maná. O maná, para quem não sabe, é o pão, né, o pão deles, o que ele come sem fermento, né. E volta a ser citado de novo aqui, inclusive nas penitências. Tem que dar 4,5, que é uma medida, 4,5 litros de flor de farinha. Era a medida, inclusive lá, se eu não me engano, em Êxodo fala também de 4,5 litros. E isso aí aconteceu, inclusive, no deserto, quando amanheceu, aquela coisa lá, que eles pegaram, conseguiram colher e Deus proporcionou para eles, né, que chegaria o pão ali, que eles podiam ficar tranquilos, que apareceu o que eles precisavam. Deus proverá, né, mais ou menos isso. E a outra coisa aqui, última observação, é a obrigação de devolver o que roubar ou o que achar, né? Às vezes a pessoa achava algo e falava, não, isso aqui eu achei e tal, então quando incorrer em erro, devolver. Quando alguma coisa que roubar, quando colocar sob sua responsabilidade, você por acaso sumir, você tem que devolver. E um detalhe que tem que devolver com 1/5 a mais, 1/5 a mais, né? Então, quando você tinha um sacrifício de reparação, vamos dizer assim. A gente até hoje faz isso, eu já passei muito apertado na vida, a gente tem uma consciência pesada às vezes de coisa que você atrasa e tal, e a gente paga um juro por isso, é como se fosse esse quinto, né? Essa quinta parte, uma multa por atraso, uma coisa assim, e tem coisas que às vezes você não consegue cumprir uma obrigação, você tinha que cumprir com alguém, e que a pessoa fica com aquele peso na consciência, né? Então eu falo de devolver para a pessoa, né? E pagando esse 1/5 a mais. Então, quando a gente atrasar algo, a gente tem que pagar um juro, uma multa, uma penitência. E a gente tem que lembrar disso, né? Principalmente nessas regras e leis aí impostas por Moisés nessa época. Isso mexe muito na cabeça da gente. A gente começa a fazer sentido, estou pagando um juro por causa de um erro meu, por causa de uma coisa minha, né? E destinar isso aí para a pessoa que foi prejudicada, ou até para Javé, né? Para Deus, no caso, que ele nos livre, né, dos pecados. E aí, a partir disso, você está liberado em vida que segue, toca o bonde, né? Então é isso, gente. Essa é a lógica de hoje, né? Esses são os códigos de hoje. E em breve nos veremos no próximo vídeo. E mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida, gratidão por todo esse entendimento, gratidão por tudo que já aconteceu e que ainda vai acontecer. Obrigado por tudo que já aconteceu e obrigado pelo que vai acontecer. Obrigado pelo futuro, que eu nem sei o que é, que nos reserva, mas já agradeço de antemão, porque eu sei que Deus é bom o tempo todo. Beleza? Amém. Beijão? Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.